programa Olhe Minha Cidade, que mostra os bairros de um jeito totalmente diferente, está no centro de Sorocaba. O município foi fundado pelo bandeirante Baltazar Fernandes e aqui, no Largo de São Bento, tem uma estátua em homenagem a ele. Não é para menos, foi aqui que tudo começou. Bora viajar nessa história cheia de personagens fantásticos e muita nostalgia? Por volta de 1654 que o católico Baltazar chegou por essas terras herdadas de sua mãe. Ele fundou o povoado, ao qual deu o nome de Sorocaba, que na língua tupi-guarani significa terra rasgada. O capitão Baltazar Fernandes queria erguer uma igreja, porque era devoto de Nossa Senhora da Ponte. Foi aí que seus escravos atenderam seu pedido, construindo uma capela em nome da santa, que se tornaria padroeira da cidade. Doada por Baltazar aos monges, passou à Igreja de Santana, de quem os beneditinos eram devotos. Foi construída em taipa de pilão. É considerado o maior patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e religioso de Sorocaba, um dos principais cartões postais da cidade, com muita história para contar. A construção de estilo barroco é o marco zero de Sorocaba. Depois de 7 anos de um minucioso processo de restauração, a igreja voltou a abrir as portas aos fiéis. A Igreja de Santana está no Largo de São Bento. Todo o conjunto abriga um casarão, o monumento de Baltazar Fernandes e um busto do Visconde de Porto Seguro. O mosteiro, que foi criado em 21 de abril de 1660, é a única consagração beneditina no Brasil que mantém a originalidade. Seu prédio é tombado pelo CONDEPHAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico. Quando o Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba, ele nasceu ali em Santana do Parnaíba. Ele vinha de a pé de Santana e ia até Sete Quedas no Paraná, caçando índio. Agora, dos 5 mosteiros beneditinos do estado de São Paulo, o único original em funcionamento enquanto igreja é o de Sorocaba. O de Jundiaí não tem mais, o de Santana também não, o de São Paulo mudou toda a configuração. Ou seja, o mosteiro de São Bento de Sorocaba não é mais de Sorocaba, é um patrimônio nacional. Não só na questão igreja, na questão arquitetura, na questão costumes, histórias, é um grande símbolo da nossa história já nacional, da presença dos religiosos e dos costumes da época até os dias de hoje. Naquela época, os monges ensinavam canto e latim, ofereciam à população assistência religiosa, realizavam batizados e casamentos, além de darem aos falecidos o descanso das almas. O mosteiro passou por muitas reformas ao longo do tempo. Hoje, os monges estão empenhados em um projeto do novo restauro, que faz parte da revitalização do centro histórico da cidade. Mas Sorocaba precisava de uma igreja consagrada à sua padroeira. Foi assim que, bem perto do mosteiro, foi erguida a atual Catedral de Sorocaba, que fica na Praça Coronel Fernando Prestes. Existem algumas coisas, que se tornam referenciais urbanísticos. No passado, mais do que hoje, mas ainda hoje é assim, uma igreja, ela é um referencial. Então as pessoas também, o progresso, o bem-estar, as condições de vida melhor andam nessas coisas. A religião não é simplesmente uma questão de ritos, é muito mais do que isto. É uma busca de algo muito superior, de um transcendente, que como criaturas, nós tendemos para o Criador. O prédio religioso foi construído em 1771, quando a imagem de Nossa Senhora da Ponte chegou de Portugal, lá da cidade do Porto. Tem notável arquitetura e belíssimos detalhes artísticos. Sua torre possui um gigantesco sino, fundido em Sorocaba em 1940 pelos irmãos Samassa, que utilizaram 50 quilos de ouro, com o objetivo de ter mais qualidade sonora. O relógio
relógio também compõe o topo da torre, finalizada em 1947. Por dentro, a igreja possui rico valor histórico e cultural, com altar em mármore, quadros em bronze, anjos e imagens santas. É costume antigo na igreja sepultar os bispos na igreja catedral. Nós não temos uma cripta, nós temos uma capela mortuária. Estão sepultados 3 bispos, Dom Aguirre, Dom Melhado e Dom José Lamberto. Todas as imagens da igreja hoje são imagens artesanais, não existe nenhuma imagem industrial. No decorrer de 1670, por aí, quando começa a construção, demora, até os dias de hoje, ela passou por diversas ampliações e reformas, a mais importante na década de 50, que se aproveitaram paredes antigas, né, muitas delas de taipa, ergueram aquela catedral monumental que ela faz referência à igreja de São Pedro em Roma, uma torre altíssima, né, com pinturas muito importantes da década de 20 e da década de 50, e a catedral hoje é a igreja maior de Sorocaba. A Catedral Metropolitana de Sorocaba foi o ponto de partida para o desenvolvimento econômico da cidade. Relações comerciais foram surgindo ao redor da igreja. A Praça Coronel Fernando Prestes se tornou ponto de encontro da população para festas e eventos, tradição que se mantém até os dias de hoje. O centro, no início, era a passagem obrigatória para os tropeiros, que vinham do norte, nordeste e sul do Brasil. Eles passavam por essas paragens e aproveitavam para fazer negócios. A Praça do Canhão era ponto de parada. Vários artigos e muitas mulas eram negociadas ali mesmo. A cidade tinha uma feira e brasileiros de todos os estados reuniam-se para comprar e vender animais. Era assim inaugurado um novo ciclo histórico, o do tropeirismo. O polo econômico e comercial foi projetado ainda mais com a inauguração da Estrada de Ferro Sorocabana em 1875. A estação ferroviária marca esse novo ciclo de desenvolvimento do município. Foi pelos trilhos da velha Sorocabana que chegou o progresso e logo o pequeno vilarejo cresceu, passando a categoria de cidade. Indústrias têxteis de origem inglesa instalaram-se em Sorocaba e a tornaram conhecida como a Manchester Paulista. A região central cumpria o papel importante de mover a economia. O mercado municipal colaborou muito para isso. Inaugurado em 1938, por muito tempo foi considerado o principal centro de compras da região. O prédio tem traços arquitetônicos com estilo moderno para a época de sua construção. O mercado oferece atualmente todo e qualquer tipo de produto, desde alimentos até eletrônicos. Pode ser encontrado de tudo um pouco nas antigas bancas do comércio. Peixes, aves, carnes, todo tipo de grãos, cereais, plantas medicinais, especiarias e temperos em geral. O box do Zé Franco, que faleceu em 2018, é um dos mais famosos. Com mais de 70 anos de funcionamento, a banca é referência nas vendas de ervas medicinais. Tem gente que não abre mão de comprar aqui. É peixe, é carne, é tempero. Isso aqui é tradicional mesmo, para todo mundo, né? Isso aqui é umas coisinhas diferentes, tem, né? Por exemplo, o Zé Franco eu frequento aqui faz tempo. Essa colinha aqui. Você compra mais fresquinho, né? Parece que é mais bonito. A beterraba daqui eu não compro em outro lugar. Dona Tereza está no mercado municipal há 6 décadas. Ela vende vários produtos. É uma vida toda dedicada ao mercado. O mercado é diferenciado. O supermercado, você é apenas um cliente. Aqui não, você é um freguês. A gente conhece o freguês pelo nome e sabe o que ele veio comprar. Meus filhos eram crianças, brincavam tudo aqui no mercado. E como eu digo, aqui é meu quintal, aqui eu converso, eu brinco, tudo. Fico brava também, viu? O tempo passou e o relógio do Mercadão continua lá no alto, instalado em 1954. É um patrimônio do centro. O
comércio local, o potencial histórico da Praça Frei Baraúna e os eventos no centro de Sorocaba. É o que a gente vai mostrar no próximo bloco do programa Olhe Minha Cidade. O programa Olhe Minha Cidade está no centro de Sorocaba. A região tem grande valor cultural e artístico, mas é predominantemente comercial. Prédios antigos abrigam inúmeras empresas de vários segmentos. Clínicas e bancos estão espalhados pelas ruas e avenidas para atender o público que vem de todas as partes da cidade e até de fora dela. O bairro tem um enorme valor histórico. Os restos mortais de Francisco Adolfo de Farnarren, o Visconde de Porto Seguro, estão num busto no Largo de São Bento. Ele estudou arquivos e documentos antigos e foi responsável por colocar no papel todos os detalhes da chegada de Cabral até a nossa independência. Por isso é considerado o pai da história do Brasil. Também na região central fica a Praça Frei Baraúna. O prédio histórico foi construído em 1940 para abrigar o Fórum da Comarca de Sorocaba. O imóvel foi tombado em 2012. Chegou a ser transformado pelo governo estadual em oficina cultural Grande Otelo, mas agora, depois de um esforço do prefeito Rodrigo Manga, foi entregue à prefeitura, que vai revitalizar todo o espaço. O imponente imóvel, com área total de 1.300 metros quadrados, já começou a receber várias melhorias. A praça vai ganhar iluminação pública com tecnologia de LED e novo paisagismo. O obelisco também deve ser revitalizado. Em breve, a ideia é fazer com que o local seja novamente muito frequentado e vire um ponto turístico do município, que tem muitas atrações no centro da cidade. O Palacete Scarpa já foi palco de grandes eventos. Foi construído na década de 1920 a pedido do industrial italiano Nicolau Scarpa para abrigar um banco. Sua arquitetura é de rara beleza. Foi o primeiro prédio da região com 3 pavimentos a possuir um elevador do tipo gaiola, que não existe mais. Hoje, a Secretaria de Esportes está instalada no prédio. Do outro lado da rua está o Museu do Ferroviário. Este pedaço da história da cidade está na antiga Casa do Engenheiro da Estrada de Ferro Sorocabana. Um imóvel com 2 pavimentos de 1910 que abriga máquinas de escrever, relógios, documentos, cadeiras, entre outros itens usados pela empresa de trens. E na mesma propriedade está a Secretaria de Cultura de Sorocaba. Ela fica no Chalé Francês, construído também em 1910 para abrigar os engenheiros-chefes da Estrada de Ferro. O MAX, Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, abriga um acervo com mais de 650 obras de artistas de todo o mundo. O principal objetivo é estar no mesmo nível que grandes museus brasileiros. A região conta com 2 shoppings oferecendo divertimento e mais opções de compras. Um deles é o primeiro a ser inaugurado em Sorocaba e o terceiro do Brasil. São 41 anos desde que abriu as portas em 1981. O centro comercial, a partir daquela época, mudou o hábito de comprar dos sorocabanos e de muitos moradores da região. Dois terminais de ônibus urbanos estão localizados no centro de Sorocaba. O Terminal São Paulo e o Santo Antônio. Pelos dois, passam mais de 180 mil passageiros todos os dias em embarques e desembarques. Tanta gente ajuda a fazer do centro um dos locais mais frequentados da cidade. Para dar
apoio a todos esses empresários da região, existe a Associação Comercial de Sorocaba. A entidade sem fins lucrativos está entre as mais antigas da cidade, com uma história e tanto. São exatos 100 anos trabalhando para apoiar os empreendedores. A Associação para o Centro, eu entendo que é como se fosse ali um braço, né, e um abraço que o nosso associado precisa para se sentir acolhido. Então, esse ano nós assumimos, né, a gestão em abril, então é um período ainda curto, mas tivemos inúmeras atividades, inúmeros eventos para trazer conhecimento, para trazer educação e para preparar esse nosso associado, esse comerciante do centro mesmo, para os desafios que estão vindo aí. O consumidor ainda procura o centro, ele ainda, principalmente quando a gente fala de vestuário, quando a gente fala de calçados, o risco, né, de se comprar pela internet, fazer uma compra dessa pela internet é maior, né? Então ele ainda vai, não só para presentear alguém, mas ainda vai muito ao centro para isso. Entre os associados estão empresários de todos os setores da economia, industriais, comerciantes, agropecuaristas, prestadores de serviços e profissionais liberais. A associação está sempre com um olhar no futuro. Em 2023 também se torna quase que um poupa-tempo do empresário. Nós vamos passar por uma reestruturação importante e o empresário vai resolver a vida dele ali na associação. Esse é o nosso papel, levar essa força para quem ainda é pequeno, para quem ainda está começando e para os grandes também que entendem que pode contribuir com esses que estão começando também. Esse aqui é o cruzamento da Braguinha com o Barão do Rio Branco, bem no coração do centro de Sorocaba. Mas além deste ponto, existem várias outras ruas com muitas lojas de vários segmentos. Tem de tudo um pouco aqui no centro. Ao longo do tempo, todo esse espaço se transformou em um verdadeiro shopping a céu aberto. Tem a Rua da Penha, Álvaro Soares, Monsenhor João Soares, São Bento, Padre Luiz, enfim. É a vida pulsando em todos os cantos. É a economia sorocabana crescendo e gerando várias oportunidades. Quem vê no que o centro se tornou, não imagina como era lá no passado. Daqui de baixo, o olhar atento do fotógrafo Teófilo Negrão viu a cidade passar por uma grande transformação. Ele chegou ainda criança a Sorocaba e decidiu seguir a profissão do pai. E instalado no mesmo estúdio até hoje, há 54 anos, Teófilo presenciou a mudança do bairro residencial em uma região atualmente dominada pelo comércio. Nesse quarteirão só tinha a minha loja. Eram só famílias que moravam nesse quarteirão. E no próximo quarteirão também não tinha nenhum outro comércio. Eram comércios pequenos, né? Mas não comércio grande. Muitos desses comércios novos que estão aqui, digamos, nos últimos 20, 30 anos, ou 10 anos, ou agora recente, são casas antigas da Rua da Penha que viraram salões comerciais. O fotógrafo também acompanhou a formação de centenas de famílias sorocabanas pelas lentes das câmeras. Nas paredes do local de trabalho dele estão os olhares e sorrisos de diferentes gerações. Hoje está vindo aqui no meu estúdio netos e bisnetos, por incrível, de clientes que vieram aqui pequenos para serem fotografados. Quer dizer, eu já fiz batizados, aniversário de 1 ano, aniversário de 15 anos, de meninas, logicamente, é casamento dessas meninas e depois batizado dos filhos dessas meninas e muitas delas hoje trazem essas crianças, filhos delas, para fazerem fotos, né, ainda a comum 3x4 ou então a de passaporte para viagem. Teófilo registrou a trajetória do centro. A família do Miguel Moreira Júnior também. O pai dele montou a banca de jornal mais popular do bairro, na Praça Coronel Fernando Prestes, há 74 anos. Ele já está no comando há mais de 5 décadas. Por aqui passaram todas as notícias mais importantes da cidade. Teve outros eventos, mas o marcante mesmo foi a Noite do Beijo. Teve um juiz que impôs a não beijar em público. Então a sociedade sorocabana se reuniu em vários setores e fez um protesto na praça, encheu, todo mundo beijando. No dia seguinte, nos jornais locais, houve a corrida do jornal para ver sobre esse evento. No geral, é uma praça de bom convívio, antigamente as famílias vinham aí.
E por falar em notícia, o empresário Salomão Pavlovski tinha instalado alto-falantes no centro e comercializava espaços publicitários para lojistas da região. A partir daí, sua carreira como comunicador deslanchou e ele fundou o Sistema Vanguarda de Comunicação, Rádio e Televisão. A Vanguarda AM teve seu primeiro estúdio em 1957. Muita gente parou para observar o transporte do transmissor da rádio, que foi içado com cordas quando a emissora mudou para o prédio ao lado. Olhando o passado, dá para perceber que o centro de Sorocaba evoluiu e muito. A celebração está garantida. O centro, mais uma vez, é palco de grandes eventos. O Natal Iluminado da Prefeitura de Sorocaba reúne várias atrações para as crianças de todas as idades. Carrossel, trenzinho, presépio, casa do Papai Noel, feira de alimentação e shows culturais, além de espetáculos musicais. A cantata de Natal no Mosteiro de São Bento, formada por um coral infantil, de volta depois da pandemia, deu um toque todo especial e mágico ao Natal do centro da cidade. Felizes, felizes, todos nós estamos, chegou o Natal. Sem dúvida, um belo presente que torna toda essa região importante de Sorocaba ainda mais admirável.